Boa noite a todos, muito obrigado por estarem conosco aqui no nosso Simpósio Satélite que a HW, com muito prazer, traz a vocês. Eu queria agradecer ao Dr. Cláudio Gil pela sua pronta disponibilidade de estar conosco aqui, de apresentar um tema que acreditamos que é extremamente importante para a comunidade toda, para todos os membros aí do DERC, todos que estão participando conosco aqui do evento. Nós também queríamos agradecer ao DERC pela oportunidade de trazer esse tema a todos. Nós temos, ao longo de todos os quase 30 anos de existência da nossa empresa no mercado de ergometria e cardiologia, buscado sempre uma colaboração ativa com o departamento, de forma que a gente possa estar sempre trazendo para os nossos equipamentos aquilo que mais há de novo no desenvolvimento da ciência. A gente vem buscando traduzir em forma de engenharia e produto aquilo que os senhores têm desenvolvido na sua prática clínica e nas publicações que têm feito. Então, é um prazer muito grande, novamente, tê-los aqui. Eu gostaria de convidá-los a visitar a nossa página após a apresentação, a estar conosco. Estamos à disposição, tanto hoje quanto amanhã, para que qualquer dúvida em relação aos nossos produtos possa ser sanada. E, mais uma vez, eu gostaria, então, de convidar o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio é bastante bem conhecido de todos, então acho que ele mais prontamente vai poder se apresentar, e, mais uma vez, agradecê-lo pela prontidão aí em nos atender, em trazer um tema tão importante, tão atualizado para o evento. Dr. Cláudio, obrigado. Isso, Robson, obrigado pelas palavras. Vamos começar o nosso compartilhamento de tela, por favor. Boa noite, grato ao Robson pela introdução. É um prazer estar mais uma vez num evento do DERC, já tenho uma longa história com isso. E nós vamos eu estava relembrando aqui, antes de entrar, que eu acho que o último simpósio satélite que eu fiz foi em 2010, Ouro Preto. Eu acho que eu já tinha feito um outro antes, Então, aqueles que estão mais novos no DERC, aqueles que são intermediários, 10 a 15 anos, e aqueles que são do século passado, eles vão estar tendo chance de ver mais uma apresentação minha. É um prazer estar com vocês e vamos ver o que a gente tem aí pela frente para falar do ponto ótimo cardiorrespiratório, uma nova variável submáxima ao teste cardiopulmonar de exercício, da medida da avaliação. Se eu tivesse presencial no auditório, eu ia perguntar quem já tinha ouvido falar do ponto ótimo cardiorrespiratório. Então, sintam-se perguntados, mesmo sem eu estar conseguindo ver a imagem de vocês, tá? Bom, a gente começa com a declaração de conflito de interesse, e a minha declaração de conflito de interesse já está, vamos dizer assim, meio manjada, Por quê? Eu tenho repetido ela, eu sou do ramo de exercício, eu adoro fazer exercício, especialmente exercício intenso. Acredito que fazer exercício é muito saudável, bastante saudável, e acho que consigo juntar duas coisas importantes: trabalhar, fazer exercício, e ainda conseguir ter minha subsistência, meu rendimento através disso aí. Então, esse é o meu conflito de interesse. Eu vou estar sempre falando muito pró-exercício. Essa é a minha concepção, da minha maneira de ver o fenômeno de exercício. Eu vou apresentar logo um breve sumário daquilo que eu vou falar para vocês. Vamos começar com a contextualização. Vamos falar um pouquinho de como é que eu entrei dentro dessa história, Depois nós vamos falar alguns conceitos e termos, um pouquinho de fisiologia, para poder explicar melhor o que nós estamos acontecendo. E, por último, vamos falar, propriamente dito, do ponto ótimo cardiorrespiratório em diferentes partes. Nós vamos ter um simpósio que é uma chance ímpar, Raramente em medicina a gente tem uma hora para falar de um tópico. Eu espero aproveitar bem e tornar motivante para vocês aí com essa apresentação. Então, vamos começar contextualizando, Começando do começo. Como é que eu comecei com essa história de exercício, de fisiologia do exercício? Isso começou quando eu ainda era no primeiro ano de faculdade de medicina. Eu tive chance de trabalhar, estagiar, eu teria a melhor expressão, no laboratório de fisiologia do exercício, sob a liderança do professor Maurício Leal Rocha. E aí já comecei a atuar em borda de piscina, fazendo medições, eletro dentro d'água. Imagina isso, há 47 anos atrás. E esse aqui era o equipamento que nós usávamos dentro do labofísico para medida do consumo de oxigênio. Tive chance de interagir com grandes ícones do teste cardiopulmonar de exercício, o professor Wasserman, na UCLA, e um bom tempo que eu fiquei no Canadá, na McMaster, com o professor Norman Jones. É interessante que os dois pensavam muito diferente, então eu pude ver duas visões e aprender bastante com os dois.
né? Particularmente com o professor Norman Jones. Se alguém quiser estudar um pouquinho da fisiologia do exercício, né, num sentido mais clínico, não pode deixar de ler esses 2 papers, né, publicados por cada um deles no New England Journal of Medicine, publicados sobre a respiração durante o exercício e limitação do exercício na saúde e na doença. São papers históricos, antigos, mas muito importantes, né? Essa era a sala lá da McMaster e esse era o meu traje. Eu já tive cabelos pretos no passado, né? Acreditem, nem sempre tive cabelos brancos, né? Não nasci assim. Então, a gente tem chance de ver um pouco mais disso aí, isso aí como que era a sala, né, do laboratório. E aí, no aniversário do professor Norman Jones, em 1979, né, e o professor Norman Jones escreveu uma dedicatória no livro dele para mim, né, com Best Wish and Good Luck in Your Exercise Future. Né, e eu acho que o professor Norman Jones ficaria bastante contente de ver como é que a gente evoluiu nessa área, né. Uma vantagem de poder trabalhar em medicina do exercício e do esporte é poder vivenciar. Se eu fosse obstetra, eu não poderia ter experiência pessoal. Ok, dando continuidade, aí tivemos um bugzinho de informática. Então, o professor Norman Jones me deu essa mensagem simpática aí, né? E vivenciando o exercício, e atuando como médico na área de piscina, na Seleção Brasileira de Natação, nós fomos um dos primeiros a usar esses equipamentos, capazes de medir consumo de oxigênio, bastante pequenos, que foram trazidos pela Embramed em fevereiro de 95, nós fomos, eu acho, a primeira ou segunda unidade no Brasil, e desde então nunca mais fiz um teste sem consumo de oxigênio. Tá? Não sei, eu acho que não sei mais fazer sem esse equipamento, vou ficar perdido, né? Vou perder a terceira dimensão, o eco bidimensional vai ter que fazer um modo M só. Então, esse é o equipamento que a gente usa atualmente, e aí eu já acumulo cerca de 10 mil testes na minha trajetória. Mas eu tenho uma homenagem a fazer, né? Muitos anos depois, eu tive chance de atender o professor Maurício Léo Rocha numa avaliação dele. Ele me ligou e disse: Gil, eu estou querendo ser avaliado, eu acho que você é a boa pessoa para me avaliar. Eu fiquei muito honrado com essa possibilidade, né? Eu já fiz mais de 30 testes pessoais máximos em diferentes equipamentos, então isso me dá, com diferentes protocolos, isso me dá bastante vivência de como isso funciona. Meu primeiro publicação em teste de exercício foi em 1981. 40 anos atrás, ganhei um prêmio do MEC com um livro chamado Manual de Teste de Esforço. E depois teve uma segunda edição, 2, 3 anos depois. E já naquele documento, em 1981, já tinha uma parte dedicada à ventilação e consumo de oxigênio, que era fruto da minha vivência do Canadá. E na SBC, eu aproveitei para revisar um pouco da minha história. Eu tenho 112 artigos publicados em revistas da SBC, nos arquivos, 60, a maioria nos arquivos, mas em todas as versões do DERC. Revista, boletim, jornal, tudo que o DERC já fez, eu já apareci de alguma maneira nessas revistas, né? Meu primeiro artigo com TCPE foi nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 1983, né? E a gente tem esse artigo publicado em janeiro de 83. E, dando sequência nisso aí, já participei em muitos eventos da SBC. Eu acho que tem mais de 75 palestras efetuadas pelo menos nos últimos 20 anos, que eu consegui levantar essas palestras. E dentro do DERC, né, já em 1996, a gente já escrevia no boletim do DERC sobre o que se chamava na época de ergospirometria, e aí foram várias apresentações sucessivas, né, que a gente foi tendo ao longo do tempo. Então, eu tenho cada uma das palestras aí, peguei algumas delas, os títulos de cada uma delas, né? A gente vai mudando a versão, vai mudando a foto, né? Vai mudando o título um pouco. 2012, 2013, 2014, 2015. Então, é uma longa história dentro do DERC, 2020 e agora 2021. Mas é muito interessante, eu levantei agora, em colaboração com o Plínio, que é esse aqui que está ao lado, e essa personalidade aqui é o Brian Whip do Worseman, do limiar anaeróbico. O Plínio fez doutorado comigo, e eu e o Plínio ganhamos esse certificado, né, de melhor tema livre oral do evento do DERC em 2014, com o POC. Então, o DERC faz parte da história do POC, né? Então, eu acho bem legal a gente estar aí. Esse é um tipo de CV, currículo internacional. Então, a gente tem aí as nossas publicações, e muito breve a gente vai estar alcançando 2.000 citações, e aí já com publicações em mais de 40 revistas, e peer review em mais de 40 revistas. Então, é uma história muito dedicada à formação de pessoas, ao treinamento de pessoas e à produção científica. Esse tema do POC também já apareceu em alguns outros eventos. Aqui, por exemplo, no Congresso Europeu Europrevent, que agora se chama ESC Preventive Cardiology, 2019, os colegas que me antecederam aí, o Rit e o Arthur Rigui, estavam lá nesse evento, e eu tive a chance de apresentar
o Cardiorespiratory Optimal Point, né, em uma palestra no próprio Europrevent, e mais recentemente, a convite do Carlos Orri, do Romeu Meneghello, do Almir Ferraz, eu apresentei uma sessão clínica de ergometria do Dante Pazzanese, aí já por via remota. Então agora vamos partir um pouco do início, dos conceitos, né? Eu sempre gostei muito de conceitos, e eu chamo a atenção para o uso correto de termos, né? E um termo que eu gosto muito de discutir é esse aí, né? Teste ergométrico. Vamos falar um pouquinho desse sujeito. Vamos dividir um pouquinho essa palavra. Teste ergométrico. O que quer dizer cada uma delas? Teste, trabalho, medida. Então, quando você, colega, pede um teste ergométrico, você está pedindo que o nosso colega, que vai realizar o teste ergométrico, faça um teste da medida do trabalho. Será que é isso realmente que você quer? Esse é um nome que não faz sentido nenhum, né? É um nome que é clássico, histórico. As nossas diretrizes da SBC, inclusive, têm esse nome. Algumas que eu até subscrevi como autor, mas eu sempre procurei dizer, olha, esse nome não é muito correto. Então, quem sabe agora em 2021 a gente mexe com isso aí um pouquinho, né? E retira esse termo que não é conveniente. Na realidade, outro termo que também não é conveniente é ergospirometria. Porque se você coloca ergospirometria no PubMed, em 268, você bota Cardiopulmonary Exercise Testing, tem 3.471. Inclusive, você vê que está mais ou menos desaparecendo aqui nos últimos anos, enquanto o cardiopulmonar está crescendo. Quando você olha effort testing, que seria teste de esforço, praticamente não existe, quando a expressão correta é teste de exercício. Então, quem sabe, após mais esse DERC, a gente consegue estimular as pessoas a mudarem a terminologia e passarem a usar a terminologia mais correta. Esse é um estímulo aí para vocês. Então, o uso da expressão cardiopulmonary exercise testing é 13 vezes mais frequente do que ergospirometria. Eu acho que deve ser um nome que deve ser adotado cada vez mais em nosso meio, né? Então, o teste ergométrico é uma expressão que não faz sentido nenhum do ponto de vista físico. Teste de esforço é uma expressão incomum ou ruim. Teste de exercício é a expressão correta. E se tiver medida de gases, teste cardiopulmonar de exercício. Mas isso eu não estou falando de agora, não. Eu publiquei isso em 2000 aqui, né, que o teste de exercício deveria ser a expressão correta na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Bom, entrando na fisiologia do exercício, que é a área com a qual eu tenho uma grande intimidade, eu fiz meu doutoramento nisso, fiz um pós-doutoramento também nisso no Canadá. Eu vou falar um pouquinho para que nós podemos contextualizar onde entra o ponto ótimo cardiorrespiratório. Um pouquinho da fisiologia do exercício. Como eu disse antes, se você quiser ler o paper do professor Norman Jones, e aí quem estiver vendo o vídeo, se quiser, tem aí o QR Code que já dá acesso direto ao paper, né? Então, você tem aqui a possibilidade de estar vendo aqui as vias metabólicas, etc. e tal, que são responsáveis. É importante entender essa interação entre metabolismo, circulação e respiração pulmonar. Na realidade, alguns pensam que o teste cardiopulmonar é uma coisa nova. Essa foto é de 100 anos atrás, né? Já se faz teste cardiopulmonar há mais de 100 anos, né? E talvez alguns não saibam, usam o protocolo de Bruce e tal, mas o Bruce foi um dos precursores do teste cardiopulmonar. Esse paper do Bruce é de 1949, e ele está aí, o Bob Bruce, fazendo um teste cardiopulmonar com equipamento muito antigo, né? Muito que hoje em dia não se aplica, mas vejam, há mais de 70 anos o Bruce já fazia teste cardiopulmonar. E daí, o protocolo de Bruce foi desenvolvido a partir do teste cardiopulmonar, e não o contrário, como muitos pensam, né? Então faz parte da cultura geral. O diagrama de Wasserman, que combina processos metabólicos, circulação e respiração, é um dos mais conhecidos no mundo. E aí eu fiz uma brincadeira com vocês aí para animar, né? De noite, sexta-noite. Olha quantas, eu achei pelo menos umas 10 figuras do Wasserman estilizadas, né? Diferentes mecanismos, né? Umas com mais mecanismo, outras mais coloridas, outra, essa aí está bem explicando vários casos, com a ilustração do coração, do músculo, do pulmão, né? Essa é do próprio Wasserman, propriamente dito, em que ele bota aí todo o sistema e sai atribuindo quais são as entidades mórbicas que podem comprometer cada um desses aspectos, e essa que seria uma visão assim, technicolor, bem bacana, bem sofisticada, tal. Então, eu gosto muito dessa, porque o desempenho físico depende, na realidade, quando alguém te diz que eu estou com intolerância ao esforço, eu estou falando que eu estou com uma intolerância que pode ser no componente muscular, pode ser um componente circulatório, pode ser um componente pulmonar. E aí a gente precisa de variáveis que integrem esses três sistemas, né? Então, vamos decompor as principais variáveis do teste de exercício.
Bom, o que nós temos aí? Vou diminuir aqui um pouquinho para ficar um pouco melhor para vocês. Minha imagem, vamos esconder aqui um pouquinho no canto aqui. Nós temos a carga, nós temos aqui o SCG de esforço e temos a PA. Isso é o que normalmente se tem em um teste convencional, vamos dizer assim, né? Aí, mas você vai agregar volume corrente, vai agregar frequência respiratória, vai agregar saturação arterial de O2, e aí você vai ter frequência cardíaca, que você teria a partir do eletro, e você passa a ter ventilação. E com os analisadores metabólicos, você tem a fração inspirada de O2 e CO2, e você conhece a fração inspirada do ar ambiente, então você é capaz de calcular VO2 e VCO2. E com isso, agora você vai ter VO2 por carga, pulso de O2, pulso de oxigênio, e vai ter duplo produto. E você vai ter também outros indicadores importantes, que são os equivalentes ventilatórios. O que é o equivalente ventilatório? Vai ser a ventilação dividida pelo VO2 e a ventilação dividida pelo CO2, dando equivalente ventilatório do CO2. E pode ter o quociente respiratório entre as duas, ou a razão de troca gasosa, entre as duas medidas. Tá? Então, mas é importante a gente relembrar um pouquinho da bioquímica, que a produção da fisiologia e da bioquímica, que a produção de CO2 e o consumo de O2 tende a aumentar diretamente com a intensidade do exercício. Todavia, lembrando que quando o substrato é lipídico, o QR é 0,7. E quando o substrato é carboidrato, o QR é 1. E o que isso tem a ver? Lembrando, e muitos não se lembram, que a produção do CO2 depende muito da nossa dieta. Não esqueçam isso. Então, quando a gente fala de um teste de esforço, de um teste de exercício, vamos usar a expressão correta, teste cardiopulmonar, quem controla a dieta nas últimas 24 horas? Ninguém. Não é prático isso. Então, o que o indivíduo comer antes vai interferir na produção de CO2 dele. Então, todos os indicadores relacionados ao CO2 podem estar contaminados pela dieta prévia. Já o O2 não depende tanto da dieta. Então, a relação entre eles passa a ser uma coisa importante a considerar dentro do nosso contexto. Então, esse artigo que eu vou pegar agora é um artigo de um companheiro da minha época de McMaster, lá nos anos 70, final dos anos 70, que é o Richard Hudson, brilhante fisiologista. E vamos ver o que o Richard publicou. Esse é um paper publicado no Respiratory Physiology, de 1981. Quem quiser escanear, aqui está o QR Code do artigo, pode entrar direto no artigo. Ele avaliou o impacto da dieta sobre a produção de CO2 e sobre a ventilação em um exercício. No caso, ele fez um exercício de carga constante, que é mais interessante do ponto de vista metodológico. O que ele fez? Ele misturou dieta, fez uma dieta baixa em carboidrato e uma dieta alta em carboidrato. E aí ele foi ver o que acontecia com os indicadores. Vejam como a relação VE-VCO2 é muito diferente. Então, na prática, pegando esse ponto aqui, por exemplo, que está uma região interessante de olhar, né, nós vemos que nós temos uma variação de 22 para 26 no VE-VCO2, dependendo da dieta. Então, conclusão, o VE-VCO2 variava, mas, por exemplo, o VE-VO2 não variou. Então, todas as leituras baseadas em CO2, de uma certa maneira, elas não levam em consideração o que a fisiologia nos ensinou há muito tempo atrás, que o CO2 interfere muito, a produção de CO2 depende muito da dieta que você ingeriu, e que isso é dificilmente controlada numa situação clássica de teste cardiopulmonar no ambiente clínico. Então, nós sabemos que o quociente respiratório varia muito no pré-exercício, pico do exercício e pós-exercício imediato, especialmente porque a causa primária é a composição da dieta prévia que influencia o VCO2. Bom, avançando mais um ponto agora, vamos entrar no nosso ponto principal, que é o ponto ótimo cardiorrespiratório, agora que eu acho que todo mundo conseguiu já estar homogêneo dentro do contexto que a gente quer. Vamos começar pelo conceito, vamos começar pela medida e assim vamos seguir com a interpretação. Bom, primeiro aspecto, vamos falar o conceito. O que é o ponto ótimo cardiorrespiratório? O que a gente pensou nesse nome? Bom, vamos introduzir o conceito para vocês. Fazer uma analogia. A que velocidade devemos dirigir para obter o menor consumo de combustível? A gente sabe, na prática, se eu quero ter uma velocidade econômica, como toda máquina, não é nem muito lento, nem muito rápido. E, claro, varia de carro para carro. Então, provavelmente, se eu dirigir a 30, 40 km por hora, eu vou estar gastando mais combustível, mas, por outro lado, se eu dirigir a 120, 140 km por hora, eu vou estar gastando muito combustível. Então, não é conveniente que a gente vá para os extremos, a gente procura ficar no máximo. E a mesma coisa foi feita pelo nosso fabricante. Nós somos muito mais eficientes
no ponto intermediário da nossa curva, ou até abaixo do ponto intermediário. Então, o ponto ótimo cardiorrespiratório, que se reflete esse melhor, vamos dizer assim, é a velocidade com que eu gasto menos combustível, é o menor valor de VE/VO2 em um dado minuto de um teste incremental. E o que ele representa na realidade? Ele representa na realidade, né, vamos olhar aí, nós publicamos esse artigo num boletim do DERCA, ou num jornal do DERCA, não me lembro na época de 2010, a revista do DERCA. E aí a gente chamava a atenção que é muito conveniente você expressar os dados de um cardiopulmonar de minuto em minuto, e não a cada ciclo respiratório, a cada 5 respirações, porque fica uma coisa aqui, uma relação que os engenheiros, o Robson até pode dar uma aula para vocês depois disso, sobre o que se chama relação sinal-ruído. Fica muito, porque há uma variabilidade natural, se eu respiro um pouco mais fundo, um pouco mais fácil, se eu dou uma engasgada, tudo isso interfere quando eu estou vendo a poucos ciclos respiratórios. Quando eu analiso minuto em minuto, eu tenho algo mais representativo da curva verdadeira. Então, o ponto ótimo cardiorrespiratório, e por que chamo de ponto ótimo cardiorrespiratório? Porque ele provavelmente reflete a intensidade do exercício, na qual a interação circulação-respiração é ótima e mais eficiente. Então, eu vou ter um cenário em que eu vou estar, vamos dizer assim, é onde a minha máquina funciona melhor. E vocês já sabem que o homem é um ser humano primariamente aeróbico, né? Nós migramos ao longo da evolução da espécie para ficar na posição bípede e se tornar primariamente aeróbico, né? Então, agora como é que a gente mede o ponto ótimo cardiorrespiratório, né? É muito simples. Você pega uma tabela de dados de um teste cardiopulmonar, vou sumir aqui um pouquinho, vou ficar pequeno aqui na tela, e é só olhar minuto a minuto qual é na coluna EVO2 o menor valor. Então, marquei aí em vermelho a coluna EVO2, qual é o menor valor nesse caso desse indivíduo que fez um teste de 11 minutos? 19. Resolveu o assunto. Até uma criança é capaz de identificar. Isso bypassa muitas das dificuldades que nós temos nos testes cardiopulmonares com algumas outras medidas, por exemplo, com os limiares, que há vários critérios e muita discussão. Aqui não, é uma medida de extrema objetividade. Qual é o menor valor dessa lista? Ou seja, da lista minuto a minuto, qual é o menor valor que nós temos de encontrar? Por exemplo, nesse caso aqui, qual seria o valor do POC nesse exemplo desse indivíduo aqui? Vamos olhar a coluna de VE/VO2. Aqui representado. Qual é o menor valor? 28,8. Então, qualquer um, após esses 2 slides, é capaz de, numa tabela de dados de um teste cardiopulmonar, identificar o POC. Não precisa nem ter formação médica, basta entender que eu tenho que procurar o menor valor da minha tabela, dentro daquela coluna. Posto isso, né, eu até tentei fazer um pouco mais rebuscado, como seria a medida, mas a medida é tão simples que eu não tenho muito o que inventar. Então, vamos agora partir para a interpretação. Vamos falar um pouco da interpretação do ponto ótimo cardiorrespiratório, que é o que realmente interessa do ponto de vista médico, né? Vamos falar um pouquinho disso agora. Colocando na prática, né? Então, aqui eu tenho 2 casos. Um caso de ponto ótimo cardiorrespiratório bem baixo, ele está em torno de 20. E aqui um caso em que ele está em alto, em torno de 30. Seria nesse ponto aqui. Vocês vejam que cada degrau dessa escala aqui é de 10, 20, 30, 40, 50. Esse aqui está na faixa de 20, esse aqui está na faixa de 30. Então, são clinicamente muito diferentes em vários sentidos, em vários aspectos, né? O POC, guardem essa ideia, quanto menor, melhor. Representa uma interação mais eficiente. É igual o carro que gasta menos combustível para percorrer uma determinada distância. Cardiologistas estão acostumados a ver vídeos de ecocardiograma, de cateterismo, de estudo eletrofisiológico. Você está acostumado a ver vídeos de teste cardiopulmonar de exercício? Não? Como assim? Como o teste cardiopulmonar de exercício? O vídeo do cateterismo também não mostra a face do paciente. O teste cardiopulmonar de exercício também não precisa mostrar a face do paciente. Então, vamos mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui no... Bom, o que a gente tem aí, né? Eu vou começar ilustrando para vocês algo que vai ser, o indivíduo está fazendo aí o teste cardiopulmonar dele. E aí nós vamos começar. O Robson, pode acelerar um pouco o YouTube? Aí fica um pouco mais rápido. Bota com velocidade um pouco maior. Vão começar a aparecer os valores. Vocês vão observando, quando a gente começa o exercício, os valores vão diminuindo. Essa é a tendência natural.
Aí já estamos fazendo leituras já mais um pouco à frente. Os valores vão diminuindo, está lendo a cada 10 segundos, e aí começa a fazer uma inflexão para ficar um pouco mais rápido. Na configuração, Robson. Não pode deixar reproduzindo, e aí entra na configuração aqui, no símbolo de configuração, você acelera um pouco. Então, vamos ver aí agora que o indivíduo já vai aumentando o desempenho dele, já vai subindo o valor. E aí você vai vendo que já começa a subir, então ele já alcançou o ponto ótimo cardiorrespiratório, né? Então nós temos na clínica cerca de 5.000 testes gravados em vídeo, isso nos permite fazer esse tipo de coisa com mais facilidade. Ok, Robson, obrigado aí pelo suporte. Pode descompartilhar a tela, aí é o resultado final, você vê com um RQ relativamente alto, um teste bem sucedido, com 4 litros de ventilação. Vamos agora voltar a nosso share aqui. Bom, agora nós vamos aqui, após essa explicação, vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês, aqui para a gente poder ver alguns casos aqui mais, para ficar mais ilustrativo. Bom, aqui chegamos no ponto. Bom, então agora vamos pegar, por exemplo, um paciente que é acompanhado por nós há 17 anos e que agora está com 71 anos de idade, um paciente revascularizado aos 53 anos de idade e que vem fazendo o nosso programa de exercício. Vejam, na primeira avaliação desse paciente, ele tinha um resultado de POC de 26,5. Após o início do programa de reabilitação cardíaca, ele caiu para 22 e nunca mais voltou a um patamar original que ele tinha. Ou seja, 18 anos de programa de exercício de alta intensidade, esse paciente corre até hoje, com doença coronariana extensa, era um hipertenso resistente e tal, e a gente vê que ele continua ainda, e o consumo de oxigênio dele é bastante alto para o grupo etário dele. Ele começou com 85% do previsto para a idade, e hoje ele tem 140% do previsto para a idade, e um excelente POC mantido ao longo de vários anos de segmento, né? Ele tem 19 avaliações, eu escolhi aqui algumas das avaliações dele para mostrar para vocês. Mostrei as 4 primeiras e as 4 últimas. Esse é um outro indivíduo, 64 anos de idade, também bastante saudável, e vejam que o POC dele é sempre lá embaixo, né? Valores menores que 20 são top de linha, né? Especialmente a partir de uma certa idade, porque o POC vai aumentando com a idade. Então, esse é um indivíduo extremamente condicionado. Vocês veem, ele faz uma carga prevista aqui bastante alta, né? Ele tem um consumo de oxigênio bastante alto, em torno de 160% do previsto para a idade, altamente diferenciado aos 64 anos de idade. E aqui você tem, aqui, por exemplo, uma comparação bem interessante de uma paciente que desenvolveu uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tinha um valor aqui bastante interessante, agora já tem um valor prejudicado. 7 anos depois, esse valor dela Desculpa, eu pensei em um caso e falei no outro. A gente tem muitos casos clínicos que a gente às vezes confunde. Uma paciente que mantém ainda um consumo de oxigênio estável, bem mantido, e aqui a tabela, onde é que é o valor? É o valor segundo o valor mais baixo. Então, eu tenho uma dificuldade de medir e de dar sequência, né? Então, uma coisa que nos chama muita atenção, e que a gente está querendo explorar, indivíduos muito bem condicionados, eles conseguem manter um valor de equivalente ventilatório para O2 muito baixo por muitos minutos. A grande maioria das pessoas faz uma curva em formato de U. Baixa e sobe, baixa e sobe. Mas tem indivíduos que mantêm um valor muito baixo, até um pulso muito alto. Isso provavelmente significa uma eficiência muito grande a 110 km por hora, vamos dizer assim. Então, esse indivíduo consegue ser bastante econômico em níveis relativamente altos de intensidade de esforço. Isso provavelmente para provas longas é uma grande vantagem. Vou voltar a falar sobre isso na apresentação de amanhã. Nós estamos trabalhando em telemedicina, né? Eu estou atendendo remoto, junto com outra colega, é um programa híbrido, eu atendo remoto, uma outra colega médica, aqui no caso a doutora Cláudia Lúcia, parceira de mais de 30 anos, fazendo o teste, as medidas dentro da sala, e eu tenho câmeras, áudio, imagem, eu comando o computador, eu registro, eu ligo a bicicleta, eu posso fazer tudo como se eu estivesse pilotando uma aeronave por instrumentos. E aqui a gente vê o POC, é muito fácil de identificar nas figuras do gráfico, onde acontece o POC, num exame nas curvas de
equivalentes ventilatórios. Tá? Bom, aqui agora é interessante, eu fico muito contente que a Hardware tenha dado um passo à frente. Eles entenderam que o POC pode ser uma medida importante e incluíram dentro do software dele. Então, a gente está com essa possibilidade agora, que é de ter o software medindo direto. Então, nas curvas dos equivalentes ventilatórios, já tem aqui indicado em azul mais claro qual é o valor do POC, né, que é o ponto, o minuto em que realmente você tem uma leitura menor da variável do equivalente ventilatório. Né? Aqui ficou bem nítido. Esse é um paciente, por exemplo, que tem um excelente desempenho. Ele mantém um POC bastante, um equivalente ventilatório bastante baixo, até um nível bem alto de intensidade de esforço, né? Que é próprio do que ele faz. Ele faz provas longas de stand-up paddle, né? Faz kitesurf muitas horas e tal. Agora vamos entrar um pouco na literatura, né? Vamos apresentar um pouco dos nossos dados. Vamos ver como é que eu estou no timing aqui, para não vazar a hora, né? Vamos mostrar alguns dos nossos estudos para vocês. Nós fizemos várias pesquisas com muito cuidado. Começamos com os valores de referência para idade e sexo, e esse trabalho foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2012. E aí, o que a gente tem aí? Um trabalho com Plínio e Djalma, são de Juiz de Fora. Ambos fizeram doutorado comigo. E a gente publicou isso aí descrevendo a variável. Determinando. O primeiro passo quando você tem uma variável nova é você propor os valores normativos, por idade e sexo. Senão, como é que alguém vai interpretar essa informação? Então, pegamos uma amostra relativamente boa, 624 indivíduos, 2/3 homens, não obesos, excluímos todos que podiam ter qualquer tipo de problema que pudesse afetar o comportamento da variável, quem tinha LPLC, qualquer coisa relevante, e pegamos uma faixa etária bem ampla para poder gerar a nossa amostra. Isso aqui é o exemplo típico do que seria o POC, né? O COP em inglês, que é o valor mais baixo que nós temos em um dado minuto. É uma medida, observem bem, como eu estou dividindo ventilação por ventilação, que é um fluxo, por um outro fluxo, que é o consumo de oxigênio, todos os dois se cancelam, então a variável adimensional. Eu vou estar expressando como 20, 22, sem nenhuma unidade. Tá? Alguns me perguntam, mas vem cá, isso não é a mesma coisa do limiar anaeróbico? Não, não é não. Porque na descrição do asma, o limiar anaeróbico acontece quando começa a subir sistematicamente o VE/VO2, não quando começa a subir qual é o ponto menor. Então, nós mostramos nesse estudo que ele acontece num patamar relativamente baixo do consumo de oxigênio, alguma coisa entre 30% a 50% apenas. Mais baixo do que o limiar anaeróbico. E aí tem as curvas por idade. Observem que as mulheres sempre têm um valor geralmente maior do que os homens, para qualquer grupo etário. E aí é representado, existe uma grande variabilidade em função, ela se comporta, tem uma associação com a idade, mas ela se comporta com grande variabilidade. Isso é próprio de uma variável que depende do treinamento e depende do grau de saúde. Né? E aí correlacionamos com outras variáveis também. Né? Mas o mais importante é dizer aqui para vocês que o valor mediano do nosso grupo é em torno de 24. Isso é o que a gente normalmente encontra. Com a variação, na grande maioria dos indivíduos, estão entre 16 e 34. Em grandes doenças, você pode ir a 40. Em casos muito excepcionais, você pode ir a 13, 14, que eu acho que é o menor valor que a gente já viu. E aí a gente tem os percentis por faixa etária. Como aquela curva não é muito homogênea, o melhor é trabalhar com percentis. E para quem quiser baixar o artigo, aqui está o QR Code. Já no laudo da Hardware já está incorporado com percentis. Né? Vejam que interessante, a associação com as outras variáveis ventilatórias é significativa, mas não é tão boa assim. E o que isso significa dizer na prática? Que o COP, né, o ponto ótimo cardiorrespiratório, tem informações fisiológicas distintas dos outros 4 índices que não estão aí representados. Então, será que ele é um índice complementar? Será que ele é um índice diferente? Será que ele é um índice que se presta? Bom, outro aspecto importante quando você propõe um determinado método é ver se esse método ele é, vamos dizer assim, ele é estável. Né? Se esses resultados são confiáveis ao longo do tempo. E aí a gente publicou também, como parte do doutorado do Plínio, esse outro estudo na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e aí mostramos a associação com variáveis mais frequentemente usadas, como a estabilidade do POC é 0,87, muito parecida com o do VO2,
mas muito maior do que a do VE-VCO2. E por que muito maior que a do VE-VCO2? Porque o VE-VCO2 depende da dieta. E ao depender da dieta, você repetir um exame de algum tempo depois, não obrigatoriamente você tem a mesma dieta, então ele varia mais. Vamos para algumas aplicações esportivas e clínicas. A primeira delas, eu tenho uma filha que é psicóloga clínica, doutora em saúde mental, ali em Sardinha, e que ela trabalha muito com pacientes de pânico, lá no IPUB da UFRJ, junto com o professor Antônio Egídio. E aí esses pacientes são pacientes que muitas vezes têm queixas cardiorrespiratórias inespecíficas, e você fica na dúvida se aquilo é uma cardiopatia, uma doença pulmonar, ou se na realidade é parte do quadro de ansiedade do paciente. Mas é muito difícil fazer um teste máximo em pacientes com pânico, ainda mais com máscara, bocal e tudo mais. Então, um teste submáximo pode ser muito interessante. E aí, o que a gente mostrou foi, numa amostra de 52 adultos com um diagnóstico formal de transtorno do pânico, de 17 a 78 anos de idade, nós fomos capazes de mostrar que não havia diferença significativa para um grupo controle pareado para idade e sexo. Ou seja, as queixas desses indivíduos não se sustentam em termos de sintomas, de alterações patológicas, né, do sistema cardiorrespiratório. Estão atribuídos, então, o paciente, não, eu tenho ansiedade, eu fico com dificuldade de respirar, provavelmente é de componente de ansiedade, não. Então, aí a gente mostrou isso aí, que esses pacientes tinham uma interação, circulação, respiração neles, era fisiológico. Outro aspecto muito importante é ver se essa variável, COP, tem a ver com desfechos importantes, né, que foi aquele prêmio do DERC que nós ganhamos em 2014. E aí, nós publicamos isso na revista portuguesa de cardiologia, e aí nós vamos ter dois colegas portugueses no congresso, que é a Ana Abreu e o Dr. Miguel Mendes, dois colegas de alta qualidade, gente muito boa, amplos, tem um grande apreço por amplos, e que vão estar falando de diversos temas, mas que tiveram chance de ver o POC ao vivo e a cores. Então, aqui um exemplo do indivíduo com alterações clínicas relevantes, e aqui um indivíduo, aquele exemplo, um indivíduo bem normal, bem saudável. Então, nós procuramos avaliar isso. E a primeira coisa que chama a atenção é que a discriminação de um ponto de corte de 22 a 30 e 30 pela curva de Kaplan-Meier é enorme. Então, ter um COP de 22 ou menor é muito protetor para a saúde. Menos de 5% morreram no segmento de 15 anos. Por outro lado, quase 30%, 25% a 30%, morreram com valores acima de 30%. E aí nós resolvemos desdobrar isso em grupos, né? Por exemplo, nos saudáveis e nos não saudáveis. Eu vou chamar, é claro que nos não saudáveis a diferença é enorme, mas eu vou chamar a atenção para algo que eu acho muito importante. É muito difícil você ter um indicador que seja prognóstico em pessoas saudáveis. E o POC se mostrou prognóstico em pessoas saudáveis. Olha que interessante. Praticamente ninguém morreu que não tinha doença e que tinha um POC menor que 22, mas 15% que eram saudáveis no exame inicial vieram a morrer quando eles tinham um POC que era inferior a 22. Então, é um exame que discrimina mesmo entre indivíduos saudáveis. E isso é muito interessante. Tá? E aí, quando a gente junta VO2 com o POC, a discriminação fica muito mais interessante quando a gente junta os quartis. Esse trabalho, eu sugiro a vocês lerem, que ele vai dar uma boa base para quem pretende usar isso clinicamente. Então, foi um excelente indicador de mortalidade em indivíduos de meia idade e idosos, em combinação ou isoladamente, combinação com VO2 ou isoladamente. E no campo desportivo, também tem a ver? Sim, também tem a ver. Vamos lá, aplicamos esse estudo no nosso grupo de pesquisa da Clinimex, com o apoio do Jonathan Maia, que também é um colaborador já acostumado, e o Altamiro Bottino, que é um fisiologista muito experiente, trabalhou em vários clubes de ponta no Brasil, e que nos colaborou na apreciação, na interpretação dos dados, nas diferentes posições dos jogadores em campo, etc. O que a gente tem para mostrar para vocês, que eu queria destacar nessa apresentação, não tenho tempo para ver todo o trabalho, que vejam que em jogadores de futebol, a variação do VO2 é enorme, e do POC também. Então, é capaz da gente identificar, na realidade, não há uma correlação entre essas variáveis. Nem o POC com o VO2, nem o POC com o VO2 no limiar anaeróbico. Seja o percentual do VO2 máximo, que é o limiar anaeróbico, ou seja o VO2 máximo. Ou seja, POC mede uma coisa diferente do que VO2 máximo e limiar anaeróbico. Isso é muito interessante. Em atletas, por exemplo.
E as alterações decorrentes no programa de exercício? Esse é um paper que está para ser submetido para publicação, foi apresentado apenas como pôster até agora. Nós pegamos pacientes do nosso programa de exercício e vimos aqueles que já tinham valor muito bom, não mudaram, aqueles que tinham valor um pouco alterado mudaram para melhor, diminuíram o POC, e aqueles que tinham valor muito alto, anormal, melhoraram pós-intervenção do programa de exercício. Então, o POC pode ser um bom indicador para medir intervenções. E qual é a vantagem? Eu gasto 3, 4 minutos para fazer um exercício submáximo. Normalmente, com 3, 4 MECs, eu cheguei ao POC. Então, é uma aplicação que serve para todo mundo. Eu posso fazer 4, 5 testes de POC no mesmo dia, porque ninguém vai cansar. O indivíduo vai a 40% a 50% do VO2 máximo, para se ver o que está o POC dele. E vejam aí, por exemplo, a associação, quanto maior o POC, maior o ganho pós-exercício. Tá? Alguns indivíduos, inclusive, transicionaram de região, que tinham acima de 30 e baixaram para menos. Tá? Bom, e agora vamos ver uma outra possibilidade, 2 artigos bem recentes, é um privilégio poder trazer para você esses 2 artigos, que eles mostram, eles foram utilizados para esse estudo, a coorte do Kuopio. Essa coorte é uma coorte finlandesa de altíssimo nível, que já gerou mais de 120 trabalhos do PubMed, e se você sair fora do PubMed e entrar os trabalhos finlandeses, etc., são 500 artigos publicados na literatura médica sobre os dados dessa coorte. Foram 5.000 variáveis medidas no engagement para a primeira avaliação, incluindo o teste cardiopulmonar de exercício, e aqui 2 líderes desse estudo, aqui a brochura, eu tive chance de manusear a brochura original, mais 5.000 variáveis, etc. E aqui o Jari Laukkanen e o Kai Savonen, que são líderes desse estudo, e com quem eu tive a oportunidade de apresentar um seminário, e eles se mostraram tão mobilizados pelo POC, que disseram assim, vamos calcular o POC nos nossos dados. E aí já saiu o primeiro trabalho agora, publicado formalmente online first, 30 de junho, e agora no número de outubro do Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sport, mostrando que o ponto ótimo cardiorrespiratório, na edição de outubro, ele era capaz de identificar a mortalidade por todas as causas e por causas cardiovasculares. E um artigo mais recente, do nosso grupo também, aceito, esse foi quando ele foi aceito originalmente, e as provas gráficas. Como é que é esse estudo? Ele começou em 1986, são 2.600 homens, com idade de 53 anos de idade, todo mundo fez teste máximo cardiopulmonar em rampa, portanto a comparação é muito fácil, e eles têm muitas variáveis de comorbidade, e aqui as curvas de mortalidade por doença cardiovascular, e aqui a mortalidade por todas as causas. Né? Ou seja, quanto maior o POC, né? Até 22, é interessantíssimo que a mediana finlandesa é 24, exatamente a mesma mediana que a gente achou no Brasil. Então, é uma comparação muito interessante, muito rica. Né? E aí, é bom a gente ter parte dos autores, que a gente tem a tabela original, às vezes a tabela da revista não está tão boa, e essa tabela original aqui, como a gente mandou, você veja uma razão de risco ajustada para toda a causa de mortalidade, aqui de 2, ajustado para a idade, e aqui para a doença coronariana fatal, 2,5. Então, de acordo com o Quintis. Né? E aí, quando a gente vê aqui o modelo 2, as relações também continuam ainda bastante fortes, bastante significativas, a partir do quinto quintil em relação ao resto dos outros grupos. E aí, muitas variáveis foram estudadas nesse estudo, eu não vou poder mostrar todas, mas aqui só chamando a atenção que o COP, uma variável submáxima, é fortemente associada com mortalidade por todas as causas, e também ela adiciona aos riscos cardiovasculares convencionais. Isso é uma coisa muito importante. Porque, mas peraí, se ele já me dá toda a informação que as outras variáveis já dão, para que eu estou testando? Não, ele acrescenta, ele muda a curva ROC, muda as outras coisas. E agora, mais recentemente, um trabalho sobre morte súbita. Né? Bom, está sendo utilizado em outros grupos, esse estudo nosso, vamos mostrar um pouquinho. Eu não vou detalhar o estudo de morte súbita, mas foi basicamente a mesma coisa, está publicado no Progress in Cardiovascular Disease, foi publicado agora em 29 de setembro, online first. É bacana ver que já está na diretriz da Cardiopulmonary Exercise Testing do Brasil, já está já uma menção para o POC, isso em 2016, né? Espero que nas próximas tenham mais, mas há trabalhos em vários outros países.
Por exemplo, esse artigo português foi feito com crianças com cardiopatia congênita, e ele mostrando aqui que um valor de acima de 28 tem uma certa sensibilidade, uma certa especificidade para a mortalidade, não é o principal indicador dentro das variáveis ventilatórias para crianças com cardiopatia congênita. Esse outro estudo aqui é muito interessante, porque aqui está o QR Code dele, porque eles mostraram que a curva em pacientes com insuficiência cardíaca foi altamente discriminativa a curva medida pelo POC. Mais ainda, eles afirmam que o POC foi a variável que melhor discriminou, mais que o limiar anaeróbico, mais que VCO2 slope, mais do que o OUS, mais do que o VO2 máximo, foi a que mais discriminou a mortalidade na insuficiência cardíaca. Esse é um trabalho grego com jogadores de voleibol, por exemplo. Esse é um trabalho belga com pacientes transplantados, que foi apresentado no Europrevent de 2019, também mostrando um grande significado clínico da medida no teste do ponto ótimo cardiorrespiratório. E esse é um trabalho bem recente, agora desses últimos dias, com a coorte interessante, a coorte de esquizofrênicos, que devem ser pacientes também que têm grande dificuldade de fazer um teste máximo, e aí está o QR Code por artigo, um trabalho espanhol, mostrando que o POC se mostrou muito diferente entre pacientes da coorte deles com esquizofrenia versus pacientes controles. Bom, tem editoriais também sobre o POC, escritos pelo Yagi Lauken, publicado numa revista da Brasileira de Cardiologia, aqui pelo Miguel Mendes também, outro editorial, e também um outro pela Ana Abreu, publicado na Revista Portuguesa de Cardiologia. Então, fomos contemplados com 3 editoriais sobre os nossos artigos. Comparações com outras variáveis. Vamos lá, agora bem rápido essa parte. Não vou ter tempo de detalhar muito, mas vou tentar ilustrar para vocês. Né? Vamos pegar as principais variáveis e vamos analisar elas. O VO2 máximo. O VO2 máximo, quanto maior o VO2, não há dúvida nenhuma, menor é a mortalidade. Isso é mais que sabido. Esse estudo é muito interessante, que ele pega o percentil 97 aqui, mostra que o percentil 97 é melhor do que está no quarto quartil. Então, quanto mais VO2, melhor para a sobrevida. Né? Você veja que as razões de risco aqui são extraordinariamente altas para VO2, comparado a todos os outros fatores de risco conhecidos, até insuficiência renal é menor que VO2. E nós publicamos aqui, eu publiquei em combinação com o Arthur Erdi e com o Ricardo Stein, esse paper nos arquivos brasileiros de cardiologia, em que a gente destacava que ser saudável, ter um VO2 alto, é uma mortalidade muito baixa. E um VO2 baixo, mesmo para quem é aparentemente saudável, é acompanhado de uma mortalidade alta. VO2 sempre foi associado muito bem com mortalidade. Agora, e os limiares? Os limiares é um problema. Esse é o conceito clássico de limiar, foi publicado pelo Wasserman e Whip, num segundo momento. O primeiro autor do processo inicial é Michael Rowling. Foi publicado em 64, e o que mais citado hoje em dia é o paper de 73. Mas o limiar anaeróbico tem mais de 50 anos de história, né? E aí começam as discussões. Onde é que é o limiar anaeróbico? Uns dizem que é aqui no ponto menor, outros dizem que é aqui, outros dizem que depende mais um pouco. E aí começam as dificuldades com... Esse é um paper do Cleveland, bastante recente. Né? Alguns talvez não vão concordar. Né? Eu vi um slide na sessão anterior que vai dizer que aqui o limiar aeróbico é aqui. Eu já vou dizer que aqui que é um bom ponto também. Então, começam as confusões do limiar. Né? Esse aqui, ó, aqui é o primeiro, mas bem cá, o ponto ótimo cardiorrespiratório é aqui. Esse aqui é o segundo limiar, quem sabe? E aí começam as discussões do limiar. Né? Cada um vai marcando num ponto, e por isso que os softwares permitem até que você possa mudar. Já se sabe muito do metabolismo do lactato. Tem papers muito bons mostrando isso, como é que funciona esse limiar anaeróbico, mas a influência da dieta, por exemplo, é um fator predominante quando isso acontece. E aí tem questões terminológicas. Né? É o primeiro limiar, segundo limiar, limiar aeróbico, limiar anaeróbico, limiar 2, limiar 1, VT1, VT2, Maximal Lactate Steady State, ponto de compensação respiratória. Ou seja, é ao gosto do freguês as terminologias, o que torna a área muito confusa. Né? E aí tem esse paper maravilhoso, recente, do Bruce Gladden, em que ele comenta, após mais de 50 anos, continuam sendo controversos os limiares. Isso dificulta muito a aplicação clínica desse equipamento. E o VAVCO2 slope? O VAVCO2 slope tem vários problemas. Embora ele tenha sido associado a uma boa curva de sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca, fora da insuficiência cardíaca, ele tem dificuldade de se mostrar prático. E aí tem grandes problemas metodológicos. Por quê? Não vou nem entrar na questão da dieta que a gente já comentou. Se eu pego os pontos desde o início, se eu vou o ponto até o final, se eu pego só metade, e aí começam várias curvas diferentes, mostrando diferentes resultados. Aqui, por exemplo, pegando do repouso ao pico,
aqui pegando o limiar anaeróbico ao pico, aqui do repouso até o limiar anaeróbico, você tem VCO2 slopes completamente diferentes, dependendo como você calcula. Isso é um grande complicador, né? E esse trabalho mais recente mostra que, inclusive, quando você tem uma questão de sobrepeso e tal, isso complica tremendamente o BE-VCO2 slope. Eu acho que parte por causa da dieta. Tem pessoas que estão tentando emagrecer, tem pessoas que não estão emagrecendo. Isso tudo complica muito o BE-VCO2 slope, né? E o OUS? Que, bom, você está falando de oxigênio, então tá bom, vamos falar de oxigênio. Mas esse, como foi definido originariamente no paper do Baba, né, do japonês lá de 1996, aqui o QR Code, para quem quiser baixar o paper, o que eles fizeram com 144, a amostra deles foi 144 crianças com cardiopatia congênita. Esse foi o paper original, né? E olha que coisa simpática a fórmula para calcular, só com software, né? Porque médico e logaritmo não costumam funcionar muito bem. Então, não é nada prático de funcionar isso na prática. E aí tem novamente a dificuldade. Se eu estou medindo a 75%, se eu estou medindo em todos os dados, se eu estou medindo a 90%, estou medindo a 100%, começo a ter curvas diferentes dependendo de onde eu estou medindo, né? E aí as associações começam a ficar prejudicadas, né? Na realidade, o OS tem bastante trabalho, tem mais de 200 artigos com o OS, ele tem sido bastante usado, e ele cresceu muito de importância com esse paper do Luc Van Hesse, a Veronique Cornelissen, lá de Louvain, em que eles aplicaram em pacientes com doença coronariana e acharam um resultado bastante bom para a mortalidade com esse indicador. Mas, eu volto a dizer, matematicamente ele é muito mais complicado, porque eu tenho que pegar todos os pontos da curva. E aí, se eu fui realmente ao máximo ou não, se eu não fui, se eu eliminei o máximo, se eu eliminei o repouso, começa a ser protocolo dependente, né? Mas quando você já bota aí, como eu tinha falado, tem vários trabalhos com ele. Bom, e aí tem esse estudo bem recente agora, mostrando um pouco dessa questão aí, ligando isso à fragilidade. Aí o QR Code, esse é um trabalho bastante recente, desse mês agora, do European Journal of Preventive Cardiology, de outubro, que eu sugiro que vocês leiam, que para quem quer trabalhar com OS, essa é uma opção. Mas eu acho ainda que o OS é muito mais complicado do que o nosso indicador. E vejam o que o OS mostrou de AUC, né? Área sobre a curva. 0,60. Ele é inferior ao VO2, é inferior até o teste de 6 minutos. Então, para esse grupo aqui mais idoso, ele não se mostrou um bom indicador. Na realidade, quando você vê as curvas de sobrevida, na realidade o que diferencia é ser frágil ou não frágil, e não o valor do OS. Então, o OS não foi discriminativo, né? Na maioria dos guidelines, esse indicador aparece, né? Mas algumas outras variáveis também aparecem, por exemplo, alça, fluxo, volume, aí é muito raro no Brasil que alguém use isso, né? E aí tem diferentes modalidades aí propostas mais recentemente, né? Por exemplo, os japoneses estão propondo aí eficiência ventilatória e propõem indicadores aí, mas vejam, por exemplo, a variabilidade enorme do mínimo VE-VO2, eles estão usando o mínimo VE-VCO2, né? Acho que andaram colando da gente aí, mas a relação deles nas mulheres é muito ruim com a idade, né? Alguém já achou que essa ideia de pegar o valor mínimo também é boa. E o OS que se mostrou, vejam que a correlação é muito baixa. O coeficiente de determinação de 0,14 apenas em relação à idade, é muito variável. E o VE-VCO2 slope também 0,11, 0,05, são associações muito baixas com a idade, porque tem grande variabilidade, como eu disse, dependente da dieta. O pulso VO2 é uma outra variável, a gente tem publicado também sobre ela, mas esse é um tópico para um outro assunto, mas é uma variável ventilatória de importante prognóstico clínico, aqui está o QR Code, nós publicamos isso no European Journal of Preventive Cardiology, mostrando que é um indicador importante. Tá? Bom, aí agora o TCPR comparado com outras variáveis, o que a gente tem? A gente já fez essa análise, e aí mostra esse paper aqui que vai sair juntando tudo, né? Um paper bem recente, agora sobre insuficiência cardíaca, e que mostra vários desses indicadores. Infelizmente, eles não botaram o POC na leitura das curvas dele. Eu gostaria de ver como é que o POC se comporta nisso. Mas eu pergunto, será que esses indicadores são todos população dependente? Alguns deles são bons, outros não, outros dependem de dieta. Já o POC se mostrou interessante em atletas, em não atletas, em saudáveis e doentes, e todas as faixas etárias. Então, isso eu acho que é uma característica muito forte, muito consistente do POC. E aí, comparando o POC com o limiar anaeróbico e VO2, o que a gente tem? O POC tem uma intensidade mais baixa, para simplificar, não tem nenhuma unidade de medida, muito fácil de alcançar,
Fidedignidade interobservador altíssima, porque basta olhar na tabela o valor, e facilidade de reproduzir muito boa. Então, o POC tem muitas vantagens em relação a essas outras variáveis. Eu perguntaria para vocês, qual é a variável fisiológica mais importante para performance em exercício de longa duração? Consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbico, ponto ótimo cardiorrespiratório? Nenhum dos três ou todos os três? Eu responderia para vocês hoje em dia todos os três. Cada um tem sua aplicação, cada um tem sua utilidade. Mas eu acho que o ponto ótimo cardiorrespiratório tem um lugar de destaque nas medidas ventilatórias do exercício e me orgulho muito de ser uma medida desenvolvida no Brasil por brasileiros para ser utilizada na área do teste cardiopulmonar. Perspectivas futuras. Em várias situações, talvez seja necessário somente um simples e fácil teste submáximo para medir POC e ter muitas informações clínicas e desportivas relevantes. Isso é uma possibilidade riquíssima. Você pode testar o paciente a cada 15 dias, a cada 30 dias, porque ele vai fazer 4 minutos, 5 minutos na esteira. Ou na bicicleta, onde você quiser fazer, um exercício de baixa intensidade, menor do que a sessão de exercício que ele faz. Então, isso é muito rico. Eu quero mudar a medicação, quero ver o que vai acontecer. Isso é uma possibilidade enorme, né? Então, vamos partir para as aplicações que a gente pode ver. Clínicas. Pacientes em que não é possível fazer um teste máximo, ou o teste máximo foi inadequado ou inconclusivo, como alguns gostam de chamar, então o POC pode ser usado para isso. Avaliação do risco para cirurgias de qualquer porte, mas especialmente para de grande porte. Pacientes com insuficiência cardíaca, como o estudo português parece sugerir. Prognóstico em indivíduos saudáveis e não saudáveis. Destaco, indivíduos saudáveis e não saudáveis a partir de 40 anos de idade. E no esporte? A relevância para modalidades de predomínio aeróbico, especialmente as muito longas. Então, na interpretação, hoje em dia, como é que a gente faz? A gente usa os percentis para sexo e faixa etária e tem 3 pontos de corte. Estar menor que 22 é excelente, 22 a 30, ok, dependendo da sua faixa etária, mas maior que 30 certamente é uma anormalidade. E aí a gente expressa em adjetivos os percentis. Quando é um percentil menor que 10 é ótima e termina com percentil acima de 90 na tabelinha como um muito ruim. Quem está no tercio intermediário, a gente chama de resposta fisiológica. O que ainda pode ser feito? Para quem está pretendendo fazer um mestrado, um doutorado, está procurando um argumento aí, um tema, olha quanta coisa ainda pode ser testada. Varia com o tipo de ergômetro, varia com o tipo de exercício, varia com o protocolo que eu estou usando, varia com a posição corporal, provavelmente sim. Né? Imagina o que acontece com a ventilação, perfusão, se você fizer um protocolo pronado. Com a dieta, com ciclos menstruais, com as fases dos ciclos menstruais, com medicações, com ergogênio, etc, etc, etc. Né? E será que esse POC diferente entre homens e mulheres ajuda a explicar por que a performance entre homens e mulheres é diferente em eventos de longa distância? Né? Um homem chega a 2 horas na maratona, a mulher 2 horas e 10, 2 horas e 15. Por que essa diferença? Tem a hemoglobina, tem o que mesmo. Mesmo quando você expressa por quilo de peso, as diferenças se mantêm. Pode ser que o POC seja uma variável para explicar isso. Bom, eu deixo aí com vocês nessa reta final as nossas referências, né, os artigos que a gente publicou. Para quem quiser, pode fotografar e buscar. Ou para quem preferir uma versão mais tecnológica, estão aí todos os papers com seus respectivos QR Codes, para quem quiser baixar e ter acesso, e estamos claramente à disposição para qualquer assunto. Bom, eu devo dizer que foi um enorme prazer estar com vocês aqui nessa noite, falando de um tópico que eu gosto, que eu conheço, que eu tive a oportunidade de participar desde a concepção até a aplicação clínica. O limiar anaeróbico gastou, 30, 40 anos para se tornar mais famoso. A gente está sendo bem acelerado, desde a criação do POC até a sua validação em populações diferentes da original, como a população finlandesa agora. Isso tem um valor muito grande do ponto de vista científico. Foram 8 anos, 9 anos, então acho que a gente está num caminho bastante bom. Vários outros grupos estão interessados, tive várias mensagens do exterior interessados em usar o POC, então em muito breve eu acredito que, tomara que venha a ser um default, e espero que também isso aconteça na ergometria, como a gente já chama, brasileira, que a gente possa ter essa possibilidade de incorporar nos testes cardiopulmonar de exercício máximo, seja máximo ou submáximo, à medida do POC. Eu agradeço a Hardware, a oportunidade, e a organização do simpósio do Congresso QDEC por me dar a oportunidade de falar dessas variáveis. E vamos ficar abertos aí para qualquer interação dentro desses poucos minutos que nos restam. Aí temos 10 minutos para interação. Robson, contigo.
Eu não estou acompanhando o chat, não tenho ideia se a gente tem alguma pergunta. Robson, se você gostaria de colocar alguma coisa. A gente só recebeu um comentário sobre aquela parte da terminologia, né? Em que os convênios ainda estão muito atrasados em relação a isso. Né? A prescrição de um teste de exercício muito provavelmente vai trazer, né, completa confusão lá para a marcação dos convênios. Eu propus alguns anos atrás, Robson, uma solução para isso. Né? Você chama do jeito que você quiser. Teste ergométrico, Dona Maria, seu fulano, mas bota em parente, teste de exercício. Porque assim a gente vai criando a cultura, né? Por exemplo, a mesma coisa eu falo com os colegas do exterior. Né? Eles costumam falar cardiorespiratory fitness. Não, eu acho que tem que ser aerobic fitness. Então, o que a gente já está começando a convencer os colegas a botar? Cardiorespiratory fitness, entre parênteses, aerobic fitness, porque daqui a pouco a gente vai... Porque não é só cardiorrespiratório. E o metabolismo e o músculo, onde é que eles entram nessa história? Eles não participam do processo? Então, a gente tem de avaliar essa questão. Quando a gente fala de respiração, a gente, na realidade, está falando não só de pulmão, está falando da célula também. Excelente. Eu parabenizo aí pela apresentação. Nós, né, como suporte tecnológico, digamos assim, né, aos desenvolvimentos que ocorrem, né, dentro do contexto de teste de exercício, de teste cardiopulmonar, nós, né, já buscamos na literatura e a sua ajuda, né, já implementamos isso nos nossos equipamentos, os nossos softwares já têm essa informação disponível, isso já está implementado, né, nas versões distribuídas para todos os nossos usuários, é um padrão dos nossos equipamentos, que é a atualização constante do software. Então, desde os nossos primeiros clientes até quem acabou de comprar um equipamento já tem acesso à variável. Creio eu que, com isso também, a gente está contribuindo com não só a utilização, mas também o próprio crescimento, né, da aplicação e da interpretação, né, do POC aí no uso dos testes. Eu creio que... Nós temos uma colega de Aracaju, a Milene, que apresentou ontem, e que eu acho que ela também está trabalhando com POC no pós-Covid, né? Eu tenho visto algumas coisas interessantes em outras situações, eu tenho sido informado aqui e acolá de que colegas estão trabalhando. Essa possibilidade de ter um software certamente vai ser um facilitador, e eu já coloco à disposição de vocês, não só a minha pessoa, como também meus colaboradores diretos lá da Clinimex, o time de diretores médicos da Clinimex, eu, Cláudia Lúcia Castro, João Felipe Franca e Cristina Gruni de Souza e Silva, todos com bastante experiência. Para algum colega que quiser interagir, mandar mensagem pelo site, quiser interagir conosco pelas redes sociais, estamos à disposição para dar qualquer cobertura, incentivo e orientação sobre o bom uso do POC. Ok. Bom, eu creio que né, estamos precisamente dentro do nosso tempo, e para que a gente possa, né, prosseguir com as demais atividades aí do evento, nós queremos agradecer, né, em nosso nome, como organizadores do simpósio, em nome do Dr. Cláudio Gil também, mais uma vez a oportunidade que o departamento abre para que a gente possa trazer um tema de ponta, de tecnologia, e que a gente também possa mostrar, né, aquilo que a gente tem feito como contribuindo aí para a evolução da qualidade dos testes de exercício no Brasil. Então, agradeço a todos a presença, né, mais uma vez agradeço ao Dr. Cláudio pela qualidade da apresentação, e seguimos então com a programação do evento. Muito obrigado. E agradecemos, né, Robson, o apoio aí do pessoal do suporte aí que conseguiu montar essa dinâmica aí, de eu poder ficar dentro do slide, que isso me facilitou, a gente pôde usar melhor a tela aí. Agradeço aí ao Mauri, o pessoal aí certamente do back office. O suporte foi imprescindível aí.